Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 1, está escrito: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, um agricultor a plantar, né? É isso que quer dizer. E aconteceu que, plantando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produzindo 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso número 10 está escrito: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Peraí, Jesus disse que existem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, eles não vão compreender e não vão ter os pecados perdoados? É isso que está escrito aí, sim ou não? Verso 12, vamos ler de novo, 12 não, 11. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, por histórias, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Qual o propósito de você pregar uma palavra que a pessoa não entende? Que adianta você falar e as pessoas não entenderem? Nós temos a graça de, em nossa igreja, nós pregarmos a palavra de forma expositiva, onde você lê, acompanha o texto e entende o texto, aquilo que é dito. Não é? Eu, quando morrer, eu quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu lavo as minhas mãos por aquela igreja, porque eu preguei fielmente a tua palavra e ouviu quem quis. Quem foi para o inferno foi porque quis. É isso que eu vou dizer diante de Deus. Porque o texto que Jesus ele diz aqui, ele fala assim: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Sabe quantas igrejas por aí o povo agora está pulando, gritando, rodando, e esse povo está aprendendo o que, gente? Nada. Eles não conhecem o reino de Deus. Jesus ele se faz conhecer através da sua palavra, é o que está escrito. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É o que está escrito. Verso número 12 ainda: Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Tem gente que morre de ouvir a palavra de Deus e não muda, não se converte, não muda a atitude. Jesus é claro em dizer assim: deixa para lá. Vai continuar sentado no banco da igreja, ouvindo, mas não tem o entendimento aberto a compreender a palavra de Deus. Sabe por quê? Logo em seguida ele explica o porquê. Verso 13: E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Verso 14: O que semeia o que, irmãos? É a fé? É o amor? É a prosperidade? É a cura? É o que, irmãos? Fala para fora. É o que? A palavra de Deus. A única coisa que pode mudar a minha e a sua vida é a palavra de Deus. É claro que todo mundo tem problemas, tem dificuldades, tem enfermidades, mas como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis que existem. Porque um cristão ele deve passar a sua vida se preparando para a morte. Essa é a verdade.
Porque logo após a morte do cristão, ele vai estar com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Eu acho engraçado que você vai numa praia, aí às vezes tem lá uma cabaninha, né, com os homens vestidos de vermelho, escrito salva vidas. Já viu isso? Na verdade, ele não salva a vida, ele adia a morte. Como um médico. O médico ele não salva a sua vida, ele apenas adia a hora de você morrer. É ou não é? Porque de um jeito ou de outro você vai ter que morrer. Assim como eu, todos nós. Todos nós teremos que passar por isso. O nosso Senhor Jesus não foi poupado disso porque você e eu seríamos. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Entende? E muitos têm a morte como fim, o sofrimento, e é o contrário. Para o cristão, para o servo de Deus, a morte ela é a entrada para a vida eterna. Por isso que ele começa falando, Cristo, do reino de Deus. O reino para o cristão, Yasmin, não é o reino aqui da terra, não é o reino de Mateuzinho, não é o reino de Casa Grande, não é o reino de Bolsonaro. Isso aqui é a terra, isso vai passar. Isso vai passar, vai acabar. Mas o reino do qual eu estou falando, ei Pedrinho, o reino do qual eu estou falando é o reino de Deus. É um reino eterno, que ele custou simplesmente a vida do Filho de Deus. E para mim e para você custa apenas a sua entrega total à vida eterna, a Ele, ao Rei, que é Rei desse reino, ao Senhor Jesus. Então ele diz assim, olha, aqueles que ouvem e não se importam, paciência. Você já viu aquela parábola que fala do joio e do trigo? Já ouviram isso? O joio e o trigo crescem juntos. E a Bíblia diz que quem arranca o joio do meio do trigo não é o pastor, é o semeador, é Deus. A nossa função é lançar a palavra. Lançar a palavra. Ah, fulano não quer, sinto muito. Ah, Beltrano não muda, sinto muito. A gente continua semeando a palavra de Deus. O verso 34 diz: o que planta ou que semeia, planta ou semeia a palavra. Verso 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada ou plantada. Diga assim: eu sou terra fértil, pronta para receber a boa semente da palavra de Deus. Você é mesmo isso? Ou quando a palavra de Deus vem em confronto à sua vida, você se fecha, questiona? Ah, eu não aceito, eu não concordo, eu não penso bem assim. É muito triste porque ser tratado por Deus é algo que não é fácil. Certa vez o rei Davi, ele vai a uma sacada do seu palácio e ele olha para Israel e ele vê um povo muito grande, muito numeroso. E a Bíblia diz que ele faz um censo, tipo esse do IBGE. Ele contrata alguns homens que saem contando o povo para saber quantas pessoas havia no reino dele. Sabe, Cris? Ele queria saber quantas pessoas ele governava. E a Bíblia diz que enquanto os homens faziam isso, Deus enviou um anjo. E ao anjo arrancar a espada, ele só tirou a espada da bainha. As pessoas não viram. Davi teve essa visão. Morreram 70.000 pessoas naquele dia. Davi corre de volta para o seu palácio desesperado e fala: Senhor, o que o povo fez? Eu é que pequei. Sabe? Porque no coração de Davi naquele momento houve vaidade. Ele se sentiu poderoso diante das pessoas. Ele sentiu que aquilo que ele fazia tinha alguma importância. E havia se esquecido que ele era apenas um simples pastor de ovelhas. Que Deus havia tirado ele lá do campo. Onde é que cria vaca e boi, esses bichos, como é que é o nome? No pasto. Deus havia tirado ele lá do meio do pasto e colocado sobre o maior reino da terra, o reino de Israel, o reino de Deus vivo. Quando Deus ele te dá o privilégio de estar aqui hoje na casa do Senhor ouvindo a sua palavra, é para que você ouça e faça como diz lá em Tiago: não seja apenas um ouvinte, mas um praticante. Sabe? Não adianta apenas nós virmos à igreja para ouvir a palavra de Deus. Ah, eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus. Não venha, fique na sua casa. Venha, ouça e mude de vida.
Aquilo que você aprendeu hoje, você muda hoje. O que você aprendeu amanhã, você muda amanhã. O que você aprendeu semana que vem, e vai mudando. Porque senão, irmãos, é perda de tempo. Sabe? É o que a Bíblia fala, é malhar em ferro frio. Você já viu quando um ferreiro antigamente, para ele poder fazer uma ferradura, alguma coisa, ele aquecia o ferro, não era assim? Ia batendo para moldar o ferro. É ou não é? Você já tentou moldar um ferro frio? Não tem como, é impossível você fazer isso. Assim somos nós. Para que você semeie uma semente numa terra, é necessário você ir lá e fufunar ela todinha. Ou como diz, arar a terra, passar aqueles negócios lá que corta a terra todinha. É terrível o processo, terrível. Mas é isso que faz com que a terra receba a semente e a água. Você e eu somos terra fértil em Cristo. Mas se Ele não mexer em nós, Yasmin, se Ele não mexer no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mente, nas nossas intenções, é uma semente jogada fora. É ou não é? É uma semente jogada fora. Você sairia para poder falar com uma pessoa que é surda? Sim ou não? Porque ela não iria te ouvir. É a mesma coisa. Você não ouviria, aliás, ela não te ouviria. Esse já é, acho que o 3º ou 4º domingo que esse rapaz passa aqui na porta, vendendo rede. E eu acho incrível. Não sei se alguém que já reparou, todas as vezes que ele passa aqui, ele desliga o som, não abaixa. Ele desliga o som. Sabe por quê? Porque talvez ele lá fora tenha mais respeito pela casa de Deus do que muitos que estão aqui dentro. Sabia? Quantas pessoas que frequentam as suas igrejas estão dando de ombros para ela? Às vezes é o ímpio lá fora que dá o exemplo para a gente aqui dentro. Respeito, reverência. Zé Farofa passa aqui na porta, ele se benze, porque ele entende, ou algum espírito dentro dele entende que aqui é um lugar sagrado, uma casa de oração. E a gente dá de ombros. A parede está mofada, que se lasque. O negócio do copo está ali que ninguém pode colocar, caiu ali, não deixa para lá. O pastor que se lasque, faça. Minha função não é essa não, irmão. Minha função é pregar a palavra para você. O resto a gente junta todo mundo e faz. É assim. É assim. Puxa, mas eu tenho problemas. Eu tenho inúmeros problemas. Estou doente, eu também estou. Tem uma consulta para fazer essa semana, custa R$300. Eu vou tirar de onde esse dinheiro? Não sei. Precisa de São Mateus, eu não tenho carro para São Mateus. A vida da gente não é fácil. E mesmo assim nós estamos aqui fielmente pregando a palavra para que você não vá para o inferno. Você consegue compreender isso? Consegue entender isso de forma tão simples? Sabe? É isso que Jesus falou com Marta lá atrás. Não adianta você correr pelas suas coisas que vão ficar aqui na terra. Olhe para cá e preste atenção nisso. Por tudo e todos que você faz, se você morresse hoje, quantos deles viriam no seu velório? Pensa aí, rapidinho. Por todo mundo que você corre atrás para poder ajudar, para poder fazer. Quantos deles, se você morresse hoje, falou, fulano morreu, quantos deles sairiam das suas cidades para vir aqui para poder estar no seu velório? Pensa aí. É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Quando nós fazemos para a obra de Deus e pelo Senhor, meus irmãos, não há ninguém que perca com Deus. Não há ninguém que perca com Deus. Talvez você não consiga trabalhar um dia porque choveu, ou 2 ou 10, mas Deus ele consegue te dar em um dia o que você não ganharia em um ano. Porque Ele é Deus. Que Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou assim, para 5.000 pessoas. O problema é que a gente não acredita. A gente acredita quando está escrito na Bíblia, quando a gente vê na vida do outro, mas quando é na vida da gente não acredita. Sabe por quê? Porque nós estamos lá como Marta, correndo atrás de tudo, tentando fazer tudo e ainda acaba não fazendo nada. Nada que importa. Absolutamente nada que importa. Para Deus, meu irmão, o importante não é você receber a semente, como nós lemos lá, muitos vão receber, vão ouvir e vai passar para lá. É como está a terra do seu coração para receber a semente da palavra de Deus. Vamos lá, verso 16. Está escrito. Não, verso 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos corações deles. Verso 15, irmãos. Verso 15, vamos ler de novo.
E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles ouvido, vem logo quem, irmãos? E tira o quê? Ele tira a fé, ele tira a fé, ele tira a prosperidade, ele tira a saúde, ele tira o quê, irmãos? A palavra. Mas como é que... Eu acho que hoje em dia Satanás tem pouco trabalho, porque poucas pessoas conhecem a palavra de Deus. Não é? Quando você tem no seu coração a palavra de Cristo e na sua mente gravada, é você que permite que Satanás entre na sua vida e tire aquilo que foi semeado em você. Eu já cansei de falar que a pessoa que mais me dá trabalho na igreja é Cris. Não por ela ser quem é, mas ela é minha esposa. Então ela é minha esposa, ela é minha ovelha, ela é minha sócia no trabalho. Então assim, a gente lida, né, como pastor ovelha, marido, mulher, colega de trabalho, empresário, é isso. Então às vezes ela me questiona algumas coisas que no momento em que ela deveria agir como ovelha, quer agir como esposa. No momento que deveria agir como sócia, aí quer agir como ovelha. Não tem como. Nós temos que separar as coisas. Eu não sou pastor de vocês aqui dentro, eu sou pastor de vocês aqui e no inferno. Aonde você estiver, você tem um pastor. Você não está vendo o irmão Valmar aqui, mas eu sei onde ele está, eu sei como ele está, eu sei o que ele tem passado, porque todos os dias eu falo com o Valmar, todos os dias. Isso é o cuidado, é o pastoreio. Talvez seu olho não vê, mas a gente está, cuidando das pessoas, e você tem o privilégio de estar aqui todos os cultos. Mas é necessário mudar, irmãos. É necessário, sabe, tomar com as garras. O que você coloca dentro daquele gasofilaço ali é o mínimo que você faz, porque é sua obrigação. Não comigo, com Deus. Se você roubar o dízimo e a oferta, você rouba de Deus, não é de mim, não. Então assim, escolher a melhor parte é você entender que você está morrendo. O seu corpo está morrendo. Sabe? O que você tem feito com os seus dias, meu irmão? Isso cabe a todos nós. Eu não estou acusando ninguém, não. Isso cabe a mim. Eu tenho quantos anos? 38. Eu tenho 38 anos de idade. E eu paro e olho para trás e falo, meu Deus, eu poderia ter feito, muito mais. E quando eu estava nas minhas dúvidas, nas minhas farras, nos meus problemas, já conhecendo o Senhor, eu escolhi viver uma vida assim, eu faço, depois eu vou. Não. Sabe? Jesus, quando ele fala essa parábola, é uma parábola que parece ser acalentadora, mas ela é muito dura. Onde ela diz assim, vamos lá, agora sim, verso 16. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Esses dias eu estava ajudando minha mãe ali na pracinha, enquanto meu pai foi fazer uma mudança de móveis pra gente. E enquanto minha mãe estava ali, eu estava de costas olhando o tobogã, com as crianças brincando. Chegou um senhor para comprar um ingresso e falou assim, eu posso te dar um presente? Aí a mãe olhou assim, eu estava do lado, né? Falou, pode. Ele tirou aquelas bibliazinhas, lembra que entregava na escola, aquelas bibliazinhas antigamente do Novo Testamento, as pequenininhas? Ele chegou e deu a ela uma bíblia novinha. Aí ele falou assim, quando a senhora tiver um tempo, a senhora lê. A minha cara foi no chão, porque eu pensei assim, meu Deus, o homem vem, sabe Deus de onde, para comprar um ingresso de um brinquedo aqui, e ele sai de casa com um bolso, com a Bíblia para entregar para alguém que precisa. Você imagina, minha mãe é cristã, graças a Deus, mas para quantos que não conhecem a palavra de Deus, aquele homem já evangelizou? Quantos que estão precisando daquele homem já não passou? Posso deixar um negócio com você? Toma aqui. Quem vai cobrar aquele homem de que ele não levou a palavra de Deus? Não tem como. Ele fez minimamente. A gente fala, mas eu não sei fazer. Não pode fazer, meu irmão. Se você quiser, você pode fazer. É uma questão de fazer. Não foi, mãe? Ele pregou para a senhora? Não, ele pregou para a senhora? Não, ele chegou? Toma aqui, Posso te dar? Toma aqui. Obrigado, foi embora. Não foi? Não deu nem um minuto. Você entende? Isso é o mínimo. O que nós estamos fazendo aqui agora, coloca câmera e luz e computador, tem dia que dá certo, tem dia que dá errado. Irmãos, isso aqui é uma... Meu Deus do céu, é terrível. Isso é uma transmissão de televisão, igual você vê do R.R. Soares, do Edir Macedo. É a mesma coisa. A diferença é que aqui nós alcançamos o mundo inteiro. Tem pessoas dos Estados Unidos, da África, da Europa, que vêm a gente, mandam mensagem pra gente aqui. Essas pessoas estão sendo alcançadas. Mas fazer tudo isso aqui sozinho dá muito trabalho.
Antes de você chegar aqui, eu estava varrendo a igreja, estava limpando, passando pano. Sabe? Minha mãe está com um problema no braço, não pode fazer. Eu entendo que os irmãos aqui têm uma certa idade avançada, mas hoje eu fico preocupado, meu Deus, como é que nós vamos ganhar mais pessoas se a gente não está conseguindo cuidar de quem está aqui? Você imagina se tivesse 20, 30 pessoas aqui, eu ia estar maluco. Porque eu sou pastor, eu sou marido, eu tenho que trabalhar, eu sou dona de casa, agora que eu tenho que cuidar da Cris. Eu sou cozinheiro, lavo, não tem como. É impossível. Ontem, graças a Deus, Yasmin veio aqui, limpou a casa, já tinha não sei quantas semanas que não conseguia limpar. É uma coisa mínima. Toda vez que chove ali, entra água na igreja, o tapete da igreja está ali fora ensopado. Poxa, até isso. Tava antes do culto, você chegar, eu tava brigando com o Cris aqui dentro, batendo boca, discutindo com o Cris. Falei, Cristiano, eu não aguento mais. Porque todo culto é um inferno. É briga. Eu falei, para de me cobrar, eu não aguento mais. Para de falar. Às vezes eu só quero falar, não quero resposta de ninguém, não. Porque é difícil. Nós estarmos aqui levando a palavra para vocês, meu irmão. Eu não faço isso por obrigação, eu faço por prazer, porque a igreja não dá dinheiro. Esse modelo de igreja que não dá dinheiro, não. O que dá dinheiro é a igreja que te faz campanha, faz envelope, traz pregador de fora. É isso que dá dinheiro. Eu sei o caminho, eu ajudei a construir igreja assim. Eu ajudei a construir a Vida e Paz, que é uma das maiores igrejas que tem, todo mundo sabe disso. Eu estava lá desde o começo, sabe? O que eu falo com vocês, meu irmão, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e pratique aquilo que você aprendeu. Às vezes é o mínimo. É o mínimo. Jesus, ele ensina aos discípulos aqui, no verso 16, ele diz que há pessoas que recebem a palavra de Deus com prazer, mas, no verso 17, mas não tem raiz aonde, irmãos? Aonde? A gente às vezes cansa de convidar a pessoa para vir na igreja, a pessoa fala, não, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Meu irmão, eu nem chamo mais. Porque até vem, mas não permanece. Você conhece alguém assim? Vai na igreja, vai em outra, vai no canto, vai na macumba, vai para a católica, vai no universal, vai na batista, vem na nova aliança, vai para o trio elétrico, vai para o forró, não tem raiz em si mesmo. Isso quer dizer, não sabe o que quer da vida. Do que adianta uma pessoa ter meio corpo dentro da igreja e a outra metade lá fora? Não adianta nada. É o que a Bíblia fala, ou você está quente, ou você está... Se você estiver aqui no meio morno, Deus fala, eu vomitar-te-ei da minha boca. Graças a Deus vocês sabem o que querem, estão aqui. Mas quantos que estão assim? Vem, estou cansado, hoje eu não vou não. Também estou cansado. Estou doente, eu também estou. Minha esposa também está, minha mãe também está. Todo mundo passa por problemas, irmãos. Jesus, ele foi categórico quando ele disse assim, olha, o caminho que conduz à salvação, ele é estreito. E a porta que conduz à vida eterna também é pequenininha. E ele é claro em dizer, e são poucos os que passam por ela. Eu gostaria de acreditar que o céu vai ser um lugar de muita festa, alegria, com trilhões e trilhões de pessoas, mas não vai ser, não. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. É quando você ouve uma palavra dura dessa, bota a mão na sua consciência e fala, Senhor, eu preciso mudar. Porque senão eu não vou. Eu vou morrer e vou para o inferno. Consciente. Você imagina quantas pessoas tiveram oportunidade de em vida mudar a sua vida e agora estão lá no inferno esperando ainda o juízo final para serem eternamente condenadas, que poderiam ter mudado as suas vidas e escolheram, hoje não. Depois eu faço. O pastor faz. Não faz nada mesmo, trabalho, não faz nada. Porque é assim que muitos nos veem. Ontem mesmo eu estava batendo boca com um rapaz na internet. Falei, mas pastor é todo vagabundo, tem que trabalhar. Eu falei, filho do diabo, maldito. Maldito seja a sua vida, seu desgraçado. Meu Deus, que pastor também ira. Eu falei, eu espero que Deus cobre cada palavra que você disse na sua vida e na sua família, para você poder aprender a respeitar um homem de Deus. Choca? Choca. Certa vez Jesus, ele passava por uns fariseus, escribas, que eles oprimiam o povo.
Jesus fala assim: raça de víbora, malditos vocês são, vocês não entram no reino de Deus e não permitem ninguém entrar, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus Cristo falou isso. Ele falou, então eu também estou liberado para falar. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde pessoas estão sendo presas. Não sei se vocês acompanham a internet, não sei se vocês estão vendo aí. Na China tem gente que está sendo presa, na África tem gente que está sendo queimado vivo por pregar a palavra de Deus. Teve uma mulher lá na Coreia do Norte que tomou 64 anos de cadeia. Sabe por quê? Porque ela fez um culto na casa dela. 64 anos de cadeia. A mulher já é velha. Ela vai morrer na cadeia. E nós ainda não estamos tendo que pagar esse preço aqui. Ainda. Mas um dia pode ser que chegue aqui. Vamos lá. Verso 17. Mas não tem raiz em si mesmo. Não sabe o que é da vida. Antes são temporãos. Temporão é aquele negócio sazonal, né? Que é de tempo em tempo, de ano em ano. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa de quê, irmãos? Logo se escandalizam ou se desviam. Se você ganhar uma oferta, ou prosperar, ou fazer uma empresa, todo mundo vai te aplaudir. Mas quando você resolver dizer assim: olha, a partir de hoje eu não vou mais beber, eu não vou mais para essas festas que não levam a nada, eu vou ser fiel ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, eu vou frequentar a casa de Deus, o tempo que eu tenho ócio, ao invés de ficar dormindo, ficar viajando, ficar fazendo nada que presta, eu vou dedicar às coisas de Deus. Aí as pessoas falam: mas você é um doido, você é um bitolado, tudo para você é igreja. Quando a gente resolve viver a palavra de Deus, meu irmão, ninguém vai bater palma para você não. Vão te perseguir. É o que está escrito aqui: perseguidos pela palavra de Deus. Vamos lá, verso 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, eles até escutam, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam o que, irmãos? E fica infrutífera. Você entende isso? Todas as vezes que você resolve cuidar da sua vida, do seu jeito, do seu tempo, não quer dizer que você não tenha a palavra de Deus. Tem, mas ela está morta dentro de você. Sabe por quê? Porque uma semente morta, ela não produz frutos. O processo esqueci o nome, para que uma semente ela dê vida, é necessário que ela morra, ela seque, não é isso? A Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer da forma certa, ele vai produzir muitos frutos. Talvez você ore: Deus, eu queria minha família na tua presença, mas o que você faz por isso? Ah, eu convido, ninguém vem. Se eles não ouvem a sua voz, dobre os seus joelhos. Pode ser que o Espírito Santo fale no coração deles. Se eles não vêm à igreja, leve a igreja a eles, através da sua vida, do seu testemunho. Pare de reclamar com as pessoas, porque eles não vão querer seguir um Deus que não muda nem a sua vida. Não vão. Não vão. Às vezes Cristo fala: você é chato, você reclama. Eu falei: Cristiano, se eu fosse reclamar com você de tudo que eu tenho que reclamar, a gente já tinha se divorciado há muito tempo. Porque não é um probleminha de casa, é uma vida, sabe? A gente trabalha com conselho de pastores. Morre às vezes uma pessoa, a gente tem que ver quem é o pastor que vai lá fazer o velório, o prédio que tem, como é que está a família, se tem viúva. É que vocês não sabem disso, mas a carga vai muito além disso aqui. São mães que estão na cadeia grávida, que elas saem da cadeia para dar luz à criança, e depois a gente tem que acompanhar para onde que vai a criança. Se vai para a avó materna, paterna, se vai para A gente acompanha conselho tutelar aqui, irmão, Ministério Público de mulher que apanha em casa do marido. E você não tem noção do que é a vida da gente. A vida do pastor não é isso aqui que você está vendo. Aqui é o final. Aqui é o momento que você vem para poder receber a palavra de Deus. Sabe? Então, que os cuidados dessa vida, que são necessários,
gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que produzir. Mas eles não devem ser a primeira coisa na sua vida. Não devem ser. Assim como nós lemos lá, Marta e Maria, ambas estavam cuidando da casa. Quando Jesus entrou na casa, o texto diz que Maria imediatamente foi lá no cantinho, onde Jesus estava sentado ali na mesinha, e ficou ali ouvindo o que Jesus estava falando, conversando com ele, falando das suas angústias, dos seus problemas. Enquanto isso, Marta lavava a casa e passava pano e fazia almoço. E ela, indignada, vê a irmã dela ali junto com Jesus e fala assim: Senhor, não te incomodas que ela não me ajude a te servir? Ele fala: Marta, Marta, você anda preocupada com coisa demais. Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte que ela escolheu foi estar com Jesus. É isso. Quando no seu coração houver o prazer de estar com Cristo, prazer. Você não chega no culto 9h29 ou 7h29. Você vem antes. Precisa de alguma coisa? Como é que tá? Quem está na portaria? Se vier uma pessoa, às vezes vem só a Dona Maria aqui. A gente se desdobra para estar na porta. Sabe por quê? Porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Eu abri a igreja e fui secar. Hoje estava esfregando. O esfregão está ali atrás. Ó. Na hora que eu abri, estava esfregando aqui. Passaram 2 mulheres aqui ali na frente. Aí uma delas comentou com a outra e apontou aqui para dentro. Aí a outra voltou e falou assim: tá tendo culto aqui? Eu falei: tá. Agora de manhã. Eu falei: não, eu vou trabalhar. Se fosse à noite eu vim. Tem gente lá fora clamando e não tem ninguém na porta para poder receber a pessoa e entregar um panfleto. Entende? É só isso, meu irmão. Deus não quer muita gente, não. Ele quer o mínimo. Por isso ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisa. Casa, comida, trabalho, saúde, tudo que você precisa. É Ele que vai acrescentar na medida que Ele achar que você precisa. É simples assim. Hoje, meu irmão, quero te dizer uma coisa. O mínimo de se conseguir numa igreja é dinheiro. É o mínimo. Tem pessoas que ofertam nessa igreja aqui que nem crentes são. Nunca vieram aqui. Nunca vieram aqui. Eu recebi, eu não sei se eu posso falar que é, porque eu não tenho certeza se é. Mas pra gente é, né? Eu recebi uma oferta aqui na igreja de um satanista. O rapaz lá do preto. Da roupa preta. O cara não crê em Deus. O negócio dele é Satanás. Foi, pastor, tá precisando de alguma coisa? Ele falou: tô precisando. Me passa seu Pix aí. Tá, na hora sim. Você acredita nisso? Aqui em Conceição da Barra. Então dinheiro, meu irmão, é de menos. Nem tudo na vida é dinheiro. É nós nos dedicarmos a Deus. Você pode não ter dinheiro para dar ao Davi, mas quando você for mãe dele, estiver com ele todos os dias, cuidar dele, não importa o que você vai ser na vida, você vai ser a mãe dele para sempre. É isso, é o estar junto. Um dia eu falei com o Marcelo, ele falou: se eu for embora, eu falei: não, vou ficar triste. Eu falei: por que você vai ficar triste? Eu falei: porque eu amo você. Por que você me ama? Eu falei: porque você cuidou de mim. Não precisou de dinheiro, de viagem, nada disso. É o mínimo. É o mínimo. Eu tenho mais amor por Marcelo do que por Pedro, que é meu filho de sangue, que não se importa comigo, que não se relaciona comigo. Está nas mãos de Deus. Eu posso ter outros filhos, ele não pode ter outro pai. É simples assim. Entende? Fazer a vontade de Deus, meu irmão, não é o que eu estou falando. Eu não estou cobrando ninguém de nada, não. Você faz se você quiser. Todo mundo aqui, menos Yasmin, estavam aqui no dia em que eu falei naquele culto que as pessoas estavam descomprometidas com a obra de Deus e eles não voltaram mais. Alguns morreram. Cadê esse povo? Qual igreja que eles estão? Fala para mim aí. Nenhuma. Os outros continuam bebendo, outros continuam desviados, outros desigrejados. Está todo mundo. Sabe por quê? Porque eles receberam a semente, a palavra, mas não querem mudar. Eles não querem mudar. Vamos lá, verso 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e basta apenas ouvir? Eu tenho que ouvir e receber. Não é isso? Receber o
corrigir, Cris. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Como é que eu sei que eu recebi a palavra de Deus? Está escrito aí, ó. E dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Assim como Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolheu estar com Jesus, eu peço a você que nessa manhã faça essa reflexão. Escolha ser, assim como Lázaro, o irmão dela, ser amigo de Deus. Amém? Feche seus olhos por um momento.